Ouviremos a seguir o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Senhor presidente, senhores ministros, senhores parlamentares, meus amigos caminhoneiros, que eu aprendi a conviver ao longo do tempo, que hoje eu chamo pelo nome, né, ou pelo apelido, patrola, Júnior, caminhoneiro da mão pequena, Gilmar Bueno. É muito bacana estar convivendo com vocês e nesse dia a gente acaba fazendo uma viagem no tempo. No passado, lembrando dos tempos de infância, quem não queria ser caminhoneiro, presidente? Vendo aqueles caminhões na estrada, aquelas Scanias vermelhas, muitas vezes viajando embalado ao som de Luiz Gonzaga, né? Minha vida é andar por esse país. E hoje nós temos um encontro marcado com o futuro do transporte. O que está sendo proposto aqui é uma revolução. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que valoriza o caminhoneiro, que valoriza os profissionais do transporte e que tem procurado simplificar a vida das pessoas o tempo todo. Observem a pauta de digitalização que nós já tivemos no Ministério, né? O quanto nós avançamos, mas era preciso e é preciso sempre avançar mais. No dia de hoje nós temos alguns fatos relevantes. Nós temos a edição de 2 decretos. Um que cria uma Comissão Nacional de Transportes Terrestres, que vai nos permitir interagir com todos os órgãos de governo, a exemplo do que já acontece nos portos, nos aeroportos, com o Conaero, com o Conaportos, para que a gente possa facilitar a vida das pessoas, desburocratizar, facilitar o comércio internacional, por exemplo. Temos o outro decreto que cria o programa Gigantes do Asfalto. Nome sugestivo. Gigantes do asfalto. Por quê? Porque os nossos caminhoneiros são gigantes. Os nossos caminhoneiros se acostumaram na vida difícil, estradas ruins, sem nenhum apoio, postos sem suporte, falta de segurança, exploração, fretes baixos, intermediários, e é essa realidade que a gente está procurando mudar a partir de agora. Nós temos um grande programa de infraestrutura pela frente, o maior programa de concessões rodoviárias da nossa história, e pela via do privado nós vamos trazer o investimento. Duplicação, terceira faixa, postos de parada e descansos. E hoje nós vamos certificar um posto de parada, mais um, são 36 postos certificados, serão 100 até o final do ano. Para que a gente possa cumprir a lei do descanso, para que o caminhoneiro possa repousar e fazer a sua viagem em segurança. Nós temos o acordo de cooperação com os concessionários de rodovia para trazer mais investimentos e mais dispositivos de segurança. Vamos trazer a tecnologia de informação para as estradas, que terão Wi-Fi, terão 4G em todas as rodovias. Às vezes a falta de conectividade é um problema. E nós estamos trabalhando justamente isso. Nós estamos hoje lançando o futuro, o documento de transporte eletrônico. Documento que vai condensar 90 documentos, até 90 documentos de transporte. Imagina que hoje, para fazer uma viagem, são inúmeros documentos, vários. Como é que faz uma viagem assim? E muitas vezes esses documentos têm que estar impressos, em papel. Olha o nível do nosso atraso. Que coisa mais atrasada do que um posto fiscal, parar num posto para carimbar uma nota? Quanta reclamação desses postos fiscais e quanta perda de tempo de viagem. Mais de 6 horas em média. E isso é custo. Imagina fazer uma viagem, importar os dados do MDFE para o celular, ter a geração automática de todos os documentos de transporte, passar na rodovia e ter a leitura por um pórtico da origem, do destino, do cumprimento ou do pagamento dos tributos, a pesagem em movimento,
com sensores na rodovia, o agendamento portuário automático, então ele chega no porto, abre a cancela e já sabe para onde tem que se dirigir e vai fazer o desembarque da sua carga. Ah, isso é sonho. Não, isso é realidade, já tem tecnologia disponível para isso. E o primeiro passo, deputado Jerônimo, entusiasta do documento de transporte eletrônico, está aqui, é a medida provisória do DTE, é a revolução no setor de transportes. Representa a libertação dos caminhoneiros da mão dos intermediários. E libertar o caminhoneiro é proporcionar mais renda. É mais dinheiro que vai sobrar no final do mês para manutenção do equipamento, para botar a comida dentro de casa. É dar acesso ao crédito. O caminhoneiro vai deixar de ser invisível, vai ter seu histórico de crédito. E todo mundo vai saber e vai conhecer que o caminhoneiro é bom pagador, que ele tem renda. Então ele vai ter o seu capital de giro, ele vai ter o dinheiro para fazer a sua viagem numa taxa de desconto, Adolfo Saxina, que deve estar emocionado lembrando do seu pai nesse momento, num valor mais baixo. Então a revolução do transporte começa aqui, porque não adianta ter infraestrutura de qualidade, ter boas rodovias, portos eficientes, investimento na infraestrutura física, se a gente não diminuir a burocracia, se a gente não digitalizar, se a gente não informatizar. E é exatamente isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Por isso o DTE era tão aguardado, e com o DTE some o CIOT, some a autorização especial de trânsito, some o NTRC. Quanta coisa vai ser condensada aqui, como a vida vai ficar mais fácil. Quanto tempo perdido e como a gente está resgatando esse tempo a partir de agora. Porque o governo do presidente Bolsonaro é um governo que veio para simplificar, veio para transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas, quantos caminhoneiros foram multados em balanças? Porque carregavam suas cargas lá nos embarcadores, nas trades, grãos. E durante o caminho esses grãos se movimentam e vocês não têm como controlar o movimento da carga, do granel, e aí para numa balança e houve um excesso de peso por eixo. E aí vem a multa em cima, severa. Isso está sendo resolvido. E esses avanços nascem do diálogo que nós temos tido frequentemente com a categoria. Então, a partir de agora, e é uma outra medida provisória, que é a da alteração do Código Brasileiro de Trânsito, nós teremos, primeiro, a pesagem passa a ser por peso bruto total até 50 toneladas. E a gente vai ter simplesmente que cumprir aquela tolerância de 5%. E a partir das 50 toneladas, a gente aumenta a tolerância para 12,5%. Por quê? Porque a gente pega a maioria dos casos onde o deslocamento de carga gera o aumento do peso por eixo. E o impacto disso no ciclo de manutenção das rodovias, nós estudamos, é mínimo. É mínimo. Até porque se eu estou na tara do caminhão, realmente eu não deveria ter uma majoração expressiva do peso por eixo. Então o problema da pesagem está sendo resolvido agora. É outra demanda que nós estamos atendendo. E aí não é uma demanda só dos caminhoneiros, não. É uma demanda do setor produtivo também. Tem outra coisa que está sendo resolvida. Quantas vezes o caminhoneiro rodando e por desconhecer um problema bobo, a gente tem o caminhão retido. É necessário remover esse caminhão para o pátio. E às vezes aquele caminhão fica preso no final de semana, porque o pátio não funciona no final de semana. E a estadia é paga pelo caminhoneiro. Isso também vai mudar. Isso também vai acabar. Então nós vamos adaptar algumas regras da remoção para a retenção. Ou seja, vai ser possível, se o problema é bobo, se aquilo não era de conhecimento do caminhoneiro, prosseguir a viagem, dando um tempo para que ele resolva administrativamente seu problema. E se houver necessidade do caminhão ficar retido, e não for possível resgatá-lo no final de semana, não vai haver a cobrança da estadia.
Então, são medidas que têm por objetivo facilitar a vida de um profissional que transporta a nossa produção, que transporta aquilo que sai do nosso potente, poderoso agronegócio, da nossa indústria, do nosso setor mineral. São as pessoas que têm feito a diferença na nossa economia, que fizeram a economia se movimentar num período difícil da nossa história, que não abaixaram a cabeça, não se furtaram a trabalhar e promoveram o abastecimento, não deixaram que a comida faltasse na prateleira num momento grave. Foram corajosos e são corajosos até hoje. São gigantes, por isso os gigantes do asfalto. E aí eu tenho que cumprimentar todos que têm nos ajudado, cumprimentar o Ministério da Economia, que foi fundamental, Adolfo, nesse desenvolvimento. Cumprimentar o Banco Central, Roberto, que também nos ajudou muito e trouxe vários insights para o DTE. O caminhoneiro vai receber pelo Pix agora. E aí vai ser muito mais fácil, por exemplo, cobrar o vale pedágio, que não é uma obrigação do caminhoneiro, e sim do embarcador. Olha quanto problema nós estamos resolvendo. Agradecer a Caixa pela parceria de sempre, o Ministério de Minas e Energia, companheiro nas discussões de preço de combustível. Agradecer a Confederação Nacional do Transporte, Wander, que sempre tem atuado do nosso lado, e a Confederação Nacional do Transportador Autônomo, Dilmar, que também está ali presente, sendo propositiva, pensando como é que a gente vai promover a contratação direta. Agradecer a Polícia Rodoviária Federal, que tem sido parceira do Ministério da Infraestrutura todos os dias. E agradecer, sobretudo, o presidente Bolsonaro, pela confiança, pelo desejo de fazer a transformação e por aquilo que tem feito. Obrigado, presidente, por tudo. Obrigado, caminhoneiros. Obrigado, gigantes do asfalto.